fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua bondade, tremenda é a sua vontade. Grande é o Senhor, Ele é grande. Grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Aleluia! O Senhor é grande e as obras do Senhor, elas são maiores do que nós pensamos. Amém? Então entregue a sua vida ao Senhor, dedique a sua vida a Ele, confia nele, que Ele pode fazer tudo além daquilo que nós pensamos. Aleluia! Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas somos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos santos, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Aleluia, nós entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Recebe mesmo, Senhor, a nossa adoração, recebe a nossa vida, Pai, como sacrifício de louvor ao Senhor. E nós adoramos a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Deus, pelo Teu sacrifício na cruz em nosso favor. Nós Te adoramos, Pai, pois Tu és grande, Tu és maravilhoso. Hino 294, necessitado.
Com a graça e a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nesta hora, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, seu coração esteja aberto para a palavra do Senhor neste momento. Nós queremos lembrar a nossa igreja do nosso programa da Ação Solidária, quando nós estamos participando da distribuição de cestas básicas, em associação com a Missão Jocum, principalmente. Estamos fazendo esta obra e vários irmãos já estão envolvidos. Os irmãos podem fazer a sua doação de cestas básicas já prontas, ou podem depositar na conta do Fundo Missionário, identificando o seu nome e também dizendo que é para esse objetivo, para que a sua oferta não seja colocada entre as ofertas que vão diretamente para os missionários. Nós louvamos a Deus porque os irmãos estão participando desse programa e cremos que muitas pessoas serão assistidas, e louvamos a Deus porque tem abençoado o nosso povo, que pode fazer isso, que pode doar daquilo que o Senhor lhes tem dado. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo elogiou os macedônios, e ele disse que na pobreza extrema deles, eles tiveram uma superabundância da graça de Deus para poderem contribuir para os irmãos que estavam passando necessidades em Jerusalém. E ele louva aqueles irmãos porque eles fizeram isso, e nós podemos também participar dessa bênção. E é aí que ele diz que aquele que semeia muito, muito também ceifará, e quem semeia pouco, pouco também ceifará. Então ore por esse objetivo, pela distribuição da cesta, as pessoas que estão envolvidas, pelos que estão ofertando, os que farão a distribuição. A nossa igreja está pronta para receber. Estamos prontos também para receber os dízimos e as ofertas através da conta da igreja, através do Pix da igreja. E os irmãos podem contribuir com seus dízimos e ofertas de acordo com a vontade do Senhor, pois o Senhor está pronto para nos abençoar quando nós somos fiéis a Ele e quando somos generosos. Outro assunto que queremos lembrar aos irmãos, membros da igreja, é que nós temos os vídeos que estão sendo postados no YouTube, os vídeos do Geração Vida. A irmã Orminda teve a iniciativa de iniciar esse trabalho, ela está fazendo um trabalho excelente, agora juntamente com o irmão Roberto e o filho deles, o Israel, e eles estão fazendo um trabalho muito bom, e nós chamamos a atenção dos irmãos para que mostrem para os seus filhos, façam-nos ver, e também falem com
sobrinhos, com pessoas que possam aproveitar esses vídeos que estão sendo produzidos. Neste momento, nessa oportunidade que temos, nós vamos falar rapidamente sobre o arrebatamento da igreja. Se nós fôssemos falar tudo, nós teríamos que gastar muito tempo. Vamos nos ater a alguns temas principais e não vamos nos aprofundar muito, mas são coisas que nós precisamos saber. Aliás, a palavra de Deus diz que nós temos que viver a simplicidade de Cristo. O Evangelho é simples. Então, aquilo que a Bíblia ensina pode ser aprendido pelo doutor e pode ser aprendido também por aquele que não tem instrução nenhuma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. E então nós podemos ouvir a palavra de Deus e aprender dela, e vamos recordar aqui com os irmãos a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, começando com o versículo 13 e terminando no versículo 18, nós encontramos esse texto que diz: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, ou seja, dos que já morreram, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Os outros não têm esperança, mas vocês têm. E isso aqui é um motivo de esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo termina esse texto aqui dizendo: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Consolem uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento da igreja. Eu sei que muitas pessoas hoje são especialistas nesse assunto. Eu sei que muitos há que estão estudando, estão se aperfeiçoando e já sabem muito a respeito do arrebatamento da igreja. Mas vamos considerar aqui esse texto que ele diz. A primeira pergunta que nós podemos fazer é: haverá um arrebatamento da igreja? Haverá um arrebatamento? Ou nós estamos enganados a respeito disso? É claro que existem muitas opiniões a respeito do arrebatamento da igreja. Há pessoas que não acreditam nem em Jesus, nem na igreja, portanto não podem acreditar em arrebatamento. E dentro das próprias denominações evangélicas há pessoas que têm opiniões diferentes. Existem muitas opiniões sobre o arrebatamento da igreja, inclusive a afirmação de que não vai existir o arrebatamento. Quando se trata do arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus, há muitas controvérsias. Eu estive olhando vários pregadores, o que eles postam no YouTube, e eu vi que há uma variedade muito grande de pensamentos a respeito do arrebatamento da igreja, do milênio, a respeito do anticristo, da grande tribulação. Esses assuntos são largamente discutidos, e se fosse um assunto muito fácil, haveria um consenso sobre isso, mas nem sempre há.
Mas quando a Bíblia trata do arrebatamento da igreja, a volta do Senhor, há muitas controvérsias desde os primórdios da igreja. Nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, ele diz o seguinte: estes, ele está falando especificamente de Himeneu e Fileto, no contexto de pessoas que falam demais, que falam coisas frívolas, falam sobre assuntos que eles não entendem e vivem a propalar inverdades. E ele diz a respeito desses dois homens, Himeneu e Fileto, ele diz: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Esses homens então estavam no meio da igreja, por onde Paulo passava, via a influência de pessoas diversas nas igrejas, e esses dois estavam com um assunto especialmente. Eles diziam: a ressurreição já se realizou. Ora, se a ressurreição já tinha se realizado, o que eles estavam esperando ainda? Qual era o futuro que eles teriam? Mas Paulo diz: eles estão asseverando, falando com vigor, eles estão dizendo com convicção que a ressurreição já se realizou, mas nós não temos provas disso. É preciso, o apóstolo Paulo falou, é preciso ensinar, é preciso combater essas ideias de que a ressurreição já se realizou. Mas isso não foi apenas no tempo do apóstolo Paulo e desses homens. Nós temos histórias de pessoas que acreditaram que o arrebatamento aconteceria e foram grupos para os montes esperar o Senhor Jesus voltar, sempre numa esperança assim, de que se estivessem num lugar especial, com uma roupa especial, eles seriam arrebatados, e nada disso aconteceu. E alguns, para se justificaram, disseram: não, ele veio, mas ele ficou só nas nuvens, ele não chegou aqui. Então, eles dizem: a ressurreição já se realizou, a vinda de Cristo já se realizou. Já o apóstolo Pedro dizia que havia pessoas afirmando o contrário, que já que haviam esperado tanto tempo e nada aconteceu, é porque não ia acontecer mais. Ele fala a respeito dos escarnecedores, que eles estavam dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. O apóstolo Pedro diz claramente que esses são escarnecedores. Eles não acreditam que Jesus voltará. Eles não aceitam que Jesus voltará. E vivem a sua vida de uma maneira permissiva aqui no mundo. Nós encontramos todo tipo de gente hoje, todo tipo de fé, até daqueles que acham que, uma vez que Jesus veio à vida deles, podem viver a vida que quiserem, porque a salvação é do Espírito, a carne pode fazer o que quiser, e daí eles criam doutrinas a mais diversas para se esbaldar na carne, para viverem na carne, para viverem nas suas paixões carnais. Só há um texto na Bíblia que contém o termo relacionado à palavra arrebatamento. Essa palavra não é muito usada, não é largamente usada na Bíblia. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, está escrito: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Há textos na palavra de Deus que são decisivos, que formam uma doutrina, um ensinamento do qual nós não podemos fugir. E aqui, quando Paulo fala que nós seremos arrebatados, ele está falando de algo que nós precisamos aprender e que nós precisamos viver
nós precisamos esperar. Ele fala como se no seu tempo já fosse acontecer. Ele diz: nós, os que ficarmos vivos. É claro que os tessalonicenses entenderam que Jesus estava às portas, que ele voltaria logo. E por isso eles começaram a viver de uma maneira desordenada. Alguns deixaram seus empregos, seu trabalho, começaram a viver às custas dos outros. E foi preciso que Paulo viesse novamente escrever uma segunda carta e dizer: olha, não é assim. Algumas coisas vão acontecer antes da volta do Senhor Jesus. E eu quero dizer para vocês que aqueles que não trabalham também não devem comer. Então nós temos que aguardar o Senhor Jesus, mas fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Há outros textos que falam sobre a segunda vinda de Cristo, mas esses são os mais claros sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 5:11, que você pode conferir na sua Bíblia. E 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Há outros textos que falam claramente sobre a volta de Jesus, mas não com esse termo de o arrebatamento. Fala da vinda do Senhor, da sua volta, de quando Ele vier. E Paulo esclarece muito sobre isso. O tema do arrebatamento tem como objetivo, primeiro, que os crentes não fiquem entristecidos como os descrentes. É isso que Paulo diz: não quero que vocês fiquem entristecidos como aqueles que não têm esperança, porque o Senhor Jesus voltará, e quando Ele voltar, aqueles que dormiram, aqueles que morreram, ressuscitarão e estarão com Ele também. Então, Paulo escreveu para que nós não tenhamos a tristeza daqueles que não têm esperança. Quantas pessoas neste mundo, elas pensam que vão morrer e não sabem para onde vão, mas nós temos a certeza do que Jesus falou. Se nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Você que crê em Jesus, você tem a vida eterna. Então volte-se para Ele, você que ainda não recebeu como Salvador, como Senhor da sua vida, para que você tenha a vida eterna desde agora e possa viver para sempre no céu. O apóstolo Paulo diz ainda que nós temos esse assunto da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, como um tema para nossa consolação. Está em 1 Tessalonicenses 4, 18 e 5, 11, são dois textos que podem ser examinados. Agora, como será o arrebatamento da igreja? O apóstolo Paulo dá aqui uma sequência de como isso acontecerá. Ele diz que quando chegar a hora de Jesus vir à terra buscar a sua igreja, primeiro haverá uma palavra de ordem do Senhor. Uma outra tradução diz que haverá um grito, um brado. Jesus dará uma ordem forte. É a hora de chegar aqui à terra. É hora dele deixar os céus, vir aqui à terra e buscar a sua igreja. Haverá uma palavra de ordem. Até agora nós não sabemos quando será isso. E a Bíblia diz que a volta do Senhor será como ladrão na noite. Mas haverá uma palavra do Senhor. Em seguida, depois que o Senhor falar, haverá a voz do arcanjo. Também o apóstolo não detalha qual arcanjo. Embora alguns dizem que haja só um arcanjo, outros têm vários nomes para arcanjos. Ele diz que se ouvirá a voz do arcanjo, o arcanjo falará. E a seguir, ressoará a trombeta de Deus. Deus fará ressoar a sua trombeta. Então são os três sinais que vão mostrar que o Senhor Jesus está vindo à terra. E quando isso acontecer, ele diz: o Senhor descerá dos céus. O Senhor descerá dos céus. Isso era fácil entender naqueles dias, quando as pessoas pensavam que o céu podia ser alcançado ali como algo rígido, que
depois das nuvens estava o céu e a gente podia chegar ali. Mas muito mais hoje nós podemos saber que isso é possível, porque não importa onde nós estejamos, o Senhor poderá voltar, o Senhor irá voltar nas nuvens e todos o verão, especialmente a sua igreja o verá. O Senhor Jesus descerá dos céus, descerá entre nuvens, porque os anjos disseram naquele dia em que ele subiu ao céu, que da mesma maneira que ele foi, ele voltará aqui à terra. E quando ele voltar, quando Jesus voltar, ele não vem só. Geralmente a gente vê as figuras pintadas de Jesus voltando, aquele tanto de anjos ao redor, os anjos com as suas trombetas tocando. Mas há um detalhe interessante aqui, que a Bíblia diz que Jesus trará em sua companhia os que dormem. Evidentemente, essas pessoas que estão mortas, o seu corpo não está no céu. Então, são os seus espíritos que voltam com o Senhor Jesus, que vêm com o Senhor Jesus e vão novamente tomar os seus corpos e vão ser transformados e vão ser ressuscitados. E Jesus trará essas pessoas com ele. E quantos milhares e milhões voltarão com o Senhor Jesus? Quantos virão com ele? E como será um dia maravilhoso esse que vai acontecer? Dos mortos virem com Jesus. Jesus desce dos céus. Jesus desce, mas ele não desce até a terra nesse momento. Os mortos descem à terra e eles ressuscitarão primeiro. Está no versículo 16 ainda. Todos esses detalhes estão no versículo 16. Agora, não importa como a pessoa morreu. Não importa. Hoje há uma ideia muito comum de cremação. Mas há pessoas que morreram em acidentes, foram queimadas. Há pessoas que morreram no mar. Há pessoas que morreram no rio. Há pessoas que morreram por situações que são desconhecidas. E se alguém estiver morto no espaço nessa ocasião, se for um astronauta, por exemplo, que tenha ido e morrido lá, se isso acontecer, e ele seja um servo do Senhor, ele vai ressuscitar da mesma maneira e vai ter o seu corpo transformado. Agora essas pessoas virão transformadas para subir. E nesse momento, os vivos passarão por uma transformação. No momento, o apóstolo diz, a palavra de Deus diz, num momento, no abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados. Os nossos corpos serão mudados de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis, de corpos de morte para corpos de vida, de corpos de humilhação para corpos de glória. E assim, nós, juntamente com aqueles que tiverem vindo com o Senhor, esses que agora foram transformados, no momento, eles serão juntamente arrebatados e se encontrarão nos ares com o Senhor. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, interpretando o que o Senhor Jesus ensinou. E ele diz, e para sempre estaremos com o Senhor. Esta é a grande bênção que nós temos, de estar para sempre com o Senhor. Aqui muitas vezes você pode achar que o Senhor está longe. Você pode, pelas circunstâncias da vida, clamar como o salmista clamou, Senhor, onde estás? Por que te calas? Talvez você passe por dificuldades assim tão grandes, que você diz, o Senhor não me ouve. Mas quando você for arrebatado e estiver junto com o Senhor, isso será algo que acontecerá, e você estará por todo sempre com o Senhor, na eternidade com o Senhor Jesus. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Então você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados para esse tempo. Nós precisamos
estar almejando, nós precisamos almejar a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos desejar que Ele volte. Que Ele volte e que nos leve para estar com Ele. Mas a Bíblia diz que Ele voltará como ladrão na noite. Assim como o ladrão não avisa a hora que virá, o ladrão não avisa quando ele vem, para que as pessoas não fiquem esperando e possam rechaçar o seu ataque. O ladrão que vai a um banco, ele não avisa para ninguém que vai assaltar o banco. Ele vai numa hora que ninguém espera. E para este mundo, a volta do Senhor será como um ladrão na noite. Ele virá numa hora que ninguém espera. A Bíblia diz que quando eles andarem dizendo paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição e de nenhum modo escaparão. Não dá para marcar a data da vinda de Jesus. É impressionante como há pessoas que ainda insistem em dizer que Jesus vem em tal dia. E que dizem que precisam de certo tipo de preparação física para poder se encontrar com o Senhor. E marcam o dia, e alguns dizem, não, Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, mas é possível saber o mês e o ano. Então marcam o ano em que Jesus vai voltar, e até agora os que marcaram viram as suas profecias, as suas palavras caírem por terra, porque a palavra de Deus permanece para sempre a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Não dá para marcar a data da vinda de Cristo, mas nós podemos ter uma atitude positiva, uma atitude em que nós possamos dizer, Maranata, Maranata, ora, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E para nós dizermos isto, nós precisamos concordar com Pedro quando diz, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, é tempo de nós estarmos ativos na obra do Senhor, de nós nos dedicarmos à oração, de nós nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus, de nós nos dedicarmos à comunhão com os irmãos, mesmo nesse tempo de pandemia. Deus colocou muitos instrumentos nas nossas mãos, pelos quais nós podemos comunicar uns com os outros, e orar uns pelos outros, e animar uns aos outros. E esse é um tempo que o Senhor nos deu, e nós podemos usufruir desse tempo com alegria na presença do Senhor, esperando com piedade, com santo procedimento e apressando o dia do Senhor, levando a sua palavra, comunicando o Evangelho, fazendo conhecido o Senhor, para que o mundo se encha da palavra do Senhor, porque está escrito que será pregado o Evangelho para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você pode ser um cooperador, você pode ser um colaborador, para que o Senhor Jesus volte logo, para que nós possamos logo nos encontrar com Ele e termos a alegria de viver na sua presença por toda a eternidade. Que o Senhor nos ajude a compreender mais e mais a sua palavra e a aguardar a sua vinda com uma expectativa positiva de bênção e de glória. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família, que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor e sobre a nossa pátria. Oremos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos a Ti mais uma vez, neste momento quando nós temos falado sobre a Tua palavra. Cremos que o Senhor está nos ensinando que nós precisamos nos santificar,
que nós precisamos viver uma vida dedicada a Ti, mas que nós não precisamos viver uma vida de medo, nós precisamos viver uma vida de alegria, na expectativa da vinda do Senhor Jesus para nos levar. Senhor, que grande glória será quando nós pudermos estar juntos do Senhor, quando nós pudermos estar na eternidade, glorificando o nome do Senhor. Que cada pessoa, nesta hora, possa fazer essa decisão de estar com o Senhor aqui, para o Senhor estar com Ele ali na eternidade, para que ele possa estar com o Senhor na eternidade. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão, abençoa aqueles que estão sofrendo, os que estão doentes. Pedimos que o Senhor traga cura, libertação àqueles que precisam, e que o Senhor olhe para a nossa nação. Abençoa, Senhor, o nosso governo a nível federal, estadual e municipal, e que os nossos dirigentes venham a se converter ao Senhor Jesus, reconhecer como Nabucodonosor que não existe outro Deus, mas o Senhor é o único Deus. Ainda que muitos se chamem deuses, há um só Deus. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Obrigado por este momento, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o Israel de Deus, espalhado por toda a terra, agora e para sempre. Amém. Stay.